Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Que privilégio iniciarmos o dia novamente com a nossa maratona, a nossa leitura bíblica. Graças a Deus. Eu tenho certeza que você está amando esse momento, onde uma primícia é dada ao Senhor do seu tempo para ter um TSD de qualidade. Confesso que Deus tem falado muito e tem sido uma expectativa tão grande para nós nesses dias. Queremos iniciar aqui com o quarto dia 5 de janeiro. Grave bem essa data. Nós queremos ler Gênesis capítulo 8. Hoje nós vamos ter 3 momentos de Gênesis, né? O capítulo 8, o 9 e o capítulo 10. Então esteja atento. Esse capítulo 8 de Gênesis é onde Deus está chamando Noé para perto, onde ele vai anunciar o dilúvio. Lembra na minha última fala, onde nós falamos que Deus estava tratando sobre a questão da desobediência da humanidade, do agravamento do pecado. Eu te falei do Lameque, né, que foi o homem que iniciou a parte de ter várias mulheres, né? E depois, logo em seguida, nós vimos que Deus já estava tão desagradado disso que decidiu agora chamar essa família, a família de Noé, para perto e fazer uma aliança com ele. No capítulo 8 você vai ver, eu queria aqui ler com você, que diz assim: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento forte sobre a terra e as águas começaram a baixar. Ou seja, o capítulo 8 já vai mostrar que esse momento de que Noé obedeceu para a construção daquela arca, Deus pede para ele, né? Deus fala, segrega para ele ali o que vai fazer, pede para ele construir uma arca. Levaram alguns anos para que ele construísse aquela arca, e à medida que ele ia construindo essa arca, ele ia também pregando o evangelho da graça, chamando o povo a arrepender-se, dizendo que Deus iria destruir a terra. E você sabe o desenrolar da história, que as pessoas zombavam, as pessoas não acreditaram, até porque nesse período ainda não se ouvia falar de chuva, né? A Bíblia diz que uma neblina, um sereno, por assim dizer, regava a terra. Não tinha ainda visto falar de chuva, mas ele continuou o trabalho, ele creu, ele acreditou. Impressiona-nos que a obediência de Noé foi tamanha. Então esse primeiro momento é o momento onde ele é anunciado o dilúvio. Noé entra na arca junto com a sua família, embarcando todos os animais de pares em pares. E o capítulo 9 de Gênesis, ele já vai falar, né? Esse texto que eu li para você fala que Deus lembrou. Então o 9 já vai mostrar Deus fazendo uma aliança com o Noé. Quando Deus encerra esse momento do dilúvio, né, durante aquele período de chuva, muita chuva, uma coisa muito drástica, muito assim impactante. Eu fico imaginando toda essa situação, Noé dentro da arca, né, junto com a família, aquele mau cheiro de animais, fazendo xixi, fazendo as suas necessidades ali, e eles tendo muito trabalho dentro daquela arca para permanecer no cumprimento das promessas do que Deus havia falado. E agora a Bíblia diz que Deus lembrou, soprou um vento forte, levou essa arca da aliança, né? Essa arca que foi construída a um Monte Ararat, e ali ela ficou. E as águas baixaram ao ponto de que Noé teve que descer daquela arca. Sabe, isso é muito interessante, porque existem alguns projetos que Deus nos dá que levam anos a gente investindo, gastando tempo, mas Deus é um Deus que se renova todos os dias. O caráter de Deus é um caráter firme e forte, mas Deus, ele traz renovo. A Bíblia diz que ele renova todas as coisas a cada manhã, e as misericórdias dele se renovam. Então, eu queria te mostrar essa parte já do capítulo 9,
Noé tendo que deixar aquela arca, tirar os animais dali e seguir agora, não de qualquer jeito, mas debaixo de uma aliança. No capítulo 9 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. A mesma aliança, aquelas mesmas promessas que haviam sido dadas ali para o casal, os primeiros homens que estiveram no jardim, agora Deus aqui refaz com ele, né? Dizendo: olha, vocês vão crescer, vão multiplicar, vão encher a terra. E a prova dessa aliança, Deus coloca um símbolo, né? Para mostrar ali para eles que Deus nunca mais iria destruir a terra por água. Está lá no versículo 16 desse mesmo capítulo. É interessante porque a gente ouve algumas falas que esse símbolo não é o símbolo do cristianismo, que pertence a um outro povo, mas é uma farsa, é uma mentira. Todas as vezes que você olhar para o céu, você vai ver esse arco-íris, esse círculo do arco-íris, e você vai entender e vai lembrar: Deus fez uma aliança com o homem Noé e com a sua família, porque Deus é um Deus de aliança. Olha só o que ele diz, versículo 16: o arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Olha que coisa linda! Então, fica com isso para você. O arco-íris é um símbolo da aliança entre Deus e Noé. Quando você lê Apocalipse também, você vai ver que do trono de Deus sai um arco-íris lindo, por detrás dele, na frente, pedras preciosas e por baixo um rio de água da vida que traz cura. Olha que Deus lindo, que Deus especial, mostrando para Noé, dizendo: a lembrança da aliança que eu tenho com você, Noé, está aqui no meu trono. Sempre eu vou estar lembrando. E sempre que possível, Ele nos dá o privilégio de vermos o símbolo dessa aliança na terra. Quando chove, o sol abre, está ali o arco-íris lindo. Então, olha só, essa é a parte do capítulo 9. Já em Gênesis 10, você vai ter algo mais, talvez, eu não diria entediante, mas algo que precisa de um tempo mais delicado, porque a genealogia, a árvore genealógica de Noé, né? Ali vai falar dos filhos, e aí se você tiver muita paciência para ler, você vai entender que houve ali uma sentença que foi dada para os filhos de Noé. Então, essa é a parte dos 3 capítulos de Gênesis. Nessa leitura de hoje também inclui Salmo. Salmo no capítulo 4 é algo interessante. Também eu volto aqui a reiterar que na leitura, no tempo passado, né, o meu último devocional aqui, se não me falha a memória, do dia 3, eu tive lendo o Salmo 3 e hoje calhou de ser o Salmo 4, que tem algo muito parecido com o 3. Esse Salmo 4 é o salmo onde Davi está expressando uma confiança tranquila, uma serenidade. Eu diria que Davi, mesmo em meio às circunstâncias tão difíceis, às adversidades tão grandes, mas Davi, ele se mantém como um poço de serenidade. Por quê? Porque uma das evidências de Davi, que o caracterizou como homem segundo o coração de Deus, é que ele era um homem confiante, ele aprendeu a andar na dependência de Deus. Olha só, ele diz assim no Salmo 4, responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio e tiveste misericórdia de mim. O Senhor ouviu a minha oração.
Os filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Ou seja, havia muitas pessoas, né, batendo de frente com ele, perseguindo, querendo humilhar, trazendo vergonha, levantando com acusações falsas. Mas Davi sabia quem o tinha colocado no trono. Então, esse salmo expressa aqui a serenidade de Davi em meio às lutas, às suas circunstâncias. Tem algo interessante aqui que eu pontuei. No versículo 5 do Salmo 3, só para a gente fazer aqui um paralelo rapidinho e fecharmos esse salmo. No versículo 5 do capítulo 3, olha só, ele fala algo interessante. Ele diz: eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Agora, quando você vai para o 4, no último versículo, ele é bem parecido, parece que você está lendo o mesmo salmo. Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Olha só que coisa interessante. Davi sempre muito firme, sereno e confiante em seu Deus. Agora, vai comigo aí para Lucas, capítulo 7. Eu queria ler com vocês do 1 ao 17, mas eu não tenho tempo, então eu vou só para dar uma pincelada aqui para você ganhar um pouco de luz nessa reflexão. Então, o versículo 6 conta a história de um centurião. Esse centurião da corte, ele tinha um bom relacionamento com aqueles que coordenavam o templo. E ele faz um pedido a esses homens que interceda a Jesus, né? Porque o seu servo está terrivelmente doente e é óbvio que eles jamais iriam deixar de fazer esse pedido, porque alguém, uma autoridade muito importante, né, foi fazer este pedido. E aí você vê que ele entra em contato com esses homens e esses homens fazem esse pedido, né? Do versículo 6 do capítulo 7. Eu vou ler só esse texto aqui e o versículo 14. Vou ler o versículo 6 e o versículo 14. O 6 diz assim, ó: então Jesus foi com ele quando estava perto da casa do centurião, enviou-lhe alguns amigos dizendo, então Jesus foi com ele quando estava perto, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Olha que coisa. E ele diz, manda-me só uma palavra e eu serei, meu servo ficará curado, ficará salvo. A fé desse homem impactou o coração de Jesus e realmente ele recebe o milagre. No versículo 14 já é a história da viúva de Naim, né, que tem um filho ressuscitado, ou seja, Jesus vem de uma jornada onde ele ensinou e agora os milagres estão acontecendo. Já do 18 ao 21, que é esse plano de leitura aí, só para você entender, do 18 a 21 é aquela dúvida de João, onde ele manda os mensageiros até Jesus, ele está preso. Você sabe que quando alguém está preso, gera assim essas dificuldades, essas lutas. Ele manda o mensageiro para perguntar se realmente Cristo é o Messias. E o próprio Cristo dá a resposta, diz, fale para João, os cegos veem, os paralíticos andam, os coxos se levantam dos seus leitos. Então, Deus está confortando o coração do João Batista. Queridos, essa é uma leitura tão linda, tão importante desse dia, né? E eu quero aqui te encorajar, desafiar você a curtir aí o nosso vídeo, né? Dar o seu like e passar esse vídeo para outras pessoas, para que nós possamos assim repartir a palavra e alcançar o coração de muitos perdidos que precisam. Deus abençoe, ama a sua vida, um abraço, fica na paz.